Amigos do Cantinho Espírita, estamos aqui novamente hoje para falar sobre intérpretes do Evangelho. O que nos motivou a esta análise, esta crônica, as exegetas do Evangelho, foi um texto que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por São Vicente de Paulo. Ele diz o seguinte: eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Lê depois estas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não é muito comum que os espíritas se debrucem no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós conhecemos muito pelas citações dos articulistas, mas é raro aquele que às vezes é um leitor dos 4 evangelhos, de Atos, do Apocalipse e das epístolas de Paulo, Pedro, etc. Bom, mas nós achamos que Vicente de Paulo tem razão. A gente vai ganhar muito lendo o Evangelho. Agora, facilitaria muito quando a gente se preparasse para o estudo de conseguir a contribuição daqueles que fizeram a exegese, ou seja, a interpretação, segundo diz o mestre Aurélio no seu dicionário. E nós vamos hoje comentar 3 grandes intérpretes do Evangelho de Jesus. O primeiro, e não poderia deixar de ser, é o nosso querido professor Allan Kardec. Allan Kardec, em 64, publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Praticamente os versículos, a maioria, são extraídos do Evangelho de Mateus, embora é claro que conste outros também. Mas o que chama atenção é que ele coloca sempre o versículo, faz as suas análises, posteriormente ele coloca a instrução dos Espíritos, que são uma série de mensagens coligidas aqui e acolá e que vão fechar o tema que ele trata em cada um dos capítulos. Ousaríamos dizer que se nós tirássemos as instruções, o estudo permaneceria, porque poucos tiveram a oportunidade de penetrar com tanta segurança no texto evangélico. Certa feita questionamos ao amigo Divaldo com referência ao professor Allan Kardec. Eu dizia: Divaldo, uma coisa que nos chama muita atenção quando estamos lendo o Livro dos Espíritos é a grandeza da pergunta, porque quando eu tenho uma extraordinária pergunta, eu também vou ter uma grande resposta. E o nosso médium baiano diz o seguinte: Evandro, a equipe que permaneceu no mundo espiritual era do mesmo nível daquela que estava aqui. Ou seja, nós tínhamos um trabalho de intercâmbio entre os 2 planos. Isso explica então por que é o grande intérprete que nós temos. O segundo é o nosso querido Emmanuel. Emmanuel tem uma vida radiografada em romances. Nós temos ele como senador Publio Lentulus, em 2000 anos. Depois nós vamos ter, em 50 anos depois, o pedagogo grego, escravo, Nestório. Daí é interessante porque ele vai para o século XVI e nós vamos ter então, ali da cidade de Sanfins, o nascimento de Manuel da Nóbrega, um padre, doutor em doutrinas canônicas e que vem para o Brasil em 1549 com Tomé de Souza, governador-geral. E nós devemos muito ao nosso querido Manuel da Nóbrega, porque além da fundação de São Paulo, e aí uma homenagem ao grande apóstolo dos gentios, que ele devotava grande estima, ele também é responsável pela fundação da cidade do Rio de Janeiro, por Estácio de Sá. Mas vamos deixar essa parte de lado e vamos ver, neste momento, ele, para nós que somos da área do ensino, sobretudo professores de português, estudando literatura, é considerado um dos primeiros literatos da língua portuguesa.
merece um estudo na casa espírita da figura venerável deste apóstolo, que posteriormente depois vem já no romance Renúncia como Padre Damiano. E como Padre Damiano, há uma citação que eu sempre acho muito interessante. Ele diz o seguinte: em Ávila ficamos Alcione e eu discutindo um versículo durante meses. Veja, neste momento ele dedica meses ao estudo de um versículo, né? E aí a grande contribuição emanuelina para o estudo do Evangelho. Não estamos falando aqui simplesmente do caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte, vida, palavra da vida eterna. Não. O que chama muita atenção hoje é aquele trabalho que o Saulo César Ribeiro fez no chamado Evangelho por Emmanuel, em que ele coligiu tudo que Emmanuel escreveu sobre o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João, além do que temos também ali na contribuição do Atos, Apocalipse e as cartas paulinas. É uma obra que nós não podemos deixar de ter na nossa biblioteca, sobretudo quando nós queremos entender o pensamento de Jesus Cristo. O terceiro intérprete, que não é muito conhecido, a não ser no livrinho Minutos de Sabedoria, é o professor Carlos Torres Pastorino. Pastorino, ele escrevia numa antiga revista da Freitas Bastos chamada Sabedoria do Evangelho, revista Sabedoria, havia um encarte ali dentro chamado Sabedoria do Evangelho. Com o tempo, ele vai coligindo aqueles artigos, aqueles capítulos, e ele vai formatar em forma de livro. São 8 livros, que hoje a gente pode baixar através do Google. Basta colocar Sabedoria do Evangelho, citar o nome dele, Carlos Torres Pastorino, e você pode ter na sua casa ali os 8 volumes. É um trabalho extraordinário, porque ele é um grande erudito, conhece muito bem o hebraico, o grego, o latim. E com isto, ele mergulha, sobretudo, nas raízes etimológicas, e nós vamos ver, então, o sentido que se dá, por exemplo, à palavra Satanás, à palavra demônio, Deus, Espírito. E a gente vê, então, como outras religiões falseiam na hora da tradução, porque ele coloca como era o sentido no original. Então, nós terminaríamos aqui o nosso trabalho de hoje do Cantinho dizendo o seguinte: Vicente Paulo tem razão, vamos meditar mais no Evangelho de Jesus. Um grande abraço.